Então, muito bom dia, povo do terceirão, extensivo e depois até para o semi-extensivo. Nós vamos olhar aqui a questão hoje da segunda lei de Ohm, é a aula 19, então na página 560, e da Física 2. É uma aula assim bem tranquila, referente à segunda lei de Ohm. E claro, quando a gente escreve segunda lei de Ohm, significa então que nós já vimos a primeira lei de Ohm. Então, só para você relembrar um pouquinho, se você não lembra, o que era a nossa primeirinha lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, só para você recordar um pouco. A primeira lei de Ohm, ela falava que a tensão nos terminais de um resistor é diretamente proporcional à intensidade de corrente que o percorre. Daqui a pouquinho, na aula de matemática, a gente vai ver porque é diretamente proporcional aqui, está na mesma linha, a gente vai usar isso, mas quer dizer que se a corrente multiplicar por 2, a tensão também fará isso. Se a corrente dividir por 5, a tensão também fará isso, desde que essa resistência fique constante. Ou seja, na mesma temperatura o condutor for ôhmico. Essa resistência é constante, essa relação aqui é válida. Né? Senão ela só vale ponto a ponto, mas valer de maneira geral para um intervalo de tensões só se o resistor for ôhmico. Mas essa é a primeira lei. Então note que nessa primeira lei eu posso ter a resistência em função de dois valores de grandezas físicas: tensão e intensidade de corrente. Tensão e intensidade de corrente. São dois valores que são medidos. Você pega o voltímetro, mede a tensão, amperímetro, intensidade de corrente e sabe a resistência. E essa resistência no sistema internacional, ela é dada em Ohm. Então sabemos disso tudo. Agora, na segunda lei de Ohm, qual é o nosso objetivo? Encontrar a mesma resistência do condutor, mas agora em função de duas coisas. Quais são as duas coisas que a gente vai usar aqui? As duas características geométricas, a gente vai usar a geometria do condutor e vamos usar também o material do qual ele é feito. Então, agora a gente vai chegar na resistência elétrica por outro caminho, pensando na geometria do condutor e pensando no material do qual esse condutor é feito. No material do qual ele é feito. Então, olha só, geometria. Normalmente o condutor ele é cilíndrico. Porém, podíamos ter condutor em forma de um paralelepípedo. Só que a gente não vai considerar esse tipo de condutor, porque se for um paralelepípedo, ele forma um canto. E nesse canto, a gente já viu o poder das pontas, há um acúmulo de carga, um acúmulo de corrente. Então, a gente vai considerar um condutor cilíndrico, normalmente. Então, a seção transversal é um círculo, a seção transversal do cilindro. Então, temos um condutor de comprimento L e área de seção transversal A. Essa é a geometria. Comprimento L, área de seção transversal A. Material, essa grandeza física que é dada pela letra grega ρ e que significa resistividade. A gente já vai escrever esse nome aí. Mas então, veja só, as duas propriedades, vamos dizer assim, que a gente vai usar para achar resistência. Características geométricas e de material. Geométrica, comprimento e área. Material vai ser simbolizado por essa letra grega ρ, que é a resistividade do material. Não é muito difícil da gente aceitar uma coisa, que esse fio condutor, quanto mais comprido ele for, maior é a resistência. Por quê? Porque, grosseiramente falando, uma carga elétrica vai ter que passar por aqui. Pensando no movimento de elétrons, esses elétrons têm que se mover aqui dentro desse condutor. Tem que se mover. Não vamos levar em conta o fato de que não precisa esse elétron daqui chegar até lá,
mas para esse elétron se mover todo e se moveram para frente, é isso que vai acontecer. Mas em última análise, uma carga vai ter que passar daqui até lá. Vai ter que acontecer isso. E quanto maior for o comprimento do fio, maior é a chance de haver colisão entre essa carga e os átomos que formam esse fio, entre esses elétrons e os átomos que formam esse fio. Maior é essa chance. Mas quanto maior for essa área, significa que eu vou ter uma superfície maior externa desse condutor. Quanto maior for essa área, mais fácil é dos elétrons passarem. Então, pensando na geometria, quanto mais comprido é o fio, maior é a resistência. Quanto maior é a área, menor é a resistência elétrica. Então, essa é uma variação que a gente tem, bem importante, e é uma coisa quase que lógica. Se eu tenho que passar por uma distância maior, e aqui está cheio de objetos no meio do caminho, as chances de eu colidir aumentam. Agora, se eu aumento essa área aqui onde eu posso me locomover com os mesmos objetos colocados aqui, a chance de colisão diminui. Então, a resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E é inversamente proporcional a essa área. Veja que, matematicamente, eu posso pensar em escrever, então, assim. Eu já vou colocar o sinal de igual, muito embora a gente devesse deixar só o símbolo de proporcional, mas a resistência diretamente proporcional a L. Coloco no numerador o L, em lados diferentes da igualdade, na mesma linha. São grandezas diretamente proporcionais. E é inversamente proporcional à área. Coloco em linhas diferentes. Então, se o R está no numerador, a área vai para o denominador. Isso aqui eu faço experimento. Eu pego vários fios de cobre, vários fios de alumínio, vários fios de ferro e aplico tensões diferentes. E vou notando que quanto maior o comprimento para fios de mesma espessura e de mesmo material, quanto maior o comprimento, menor vai sendo a corrente e maior é a resistência. Eu consigo ver isso no experimento, mantendo temperatura constante. Quanto maior a área, eu vejo que é menor a resistência. Só que para poder ligar tudo isso aqui, eu também noto que o material é importante. Então eu incluo uma constante de proporcionalidade, que é a resistividade. Essa letra grega rho é a resistividade do material. Resistividade é uma propriedade do material. Resistividade do material. Que quando você tem uma temperatura constante, para os metais ela vai permanecer constante. Pelo menos a gente vai falar mais em metal aqui do que em outro tipo de condutor. Então, para os metais essa resistividade é constante. Se a temperatura ficar constante, para nós isso é suficiente. A gente já vai ver a equaçãozinha da resistividade. Então, olha só, o L é o comprimento do fio e o A é a área da seção transversal. Se eu isolar a resistividade aqui, então veja, vai para o laboratório e descobre que a relação entre o R e o L é essa. Quanto maior L, maior R. Quanto maior A, menor R. Então, se tem essa relação aqui, você descobre lá. Aí, você precisa incluir uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade é chamada de ρ. Aí, o que eu faço? Eu pego e isolo esse ρ. ρ vai ficar sendo assim, passo a área multiplicando, resistência vezes área, dividido pelo comprimento. Então, está aqui, ρ igual a R vezes A por L. Eu faço no experimento, meço a área, meço o comprimento, meço a resistência. Consigo encontrar o valor desse ρ. Claro que não é tão simplesinho assim, e a experiência não pode ser tão descuidada. Média, mas é uma medida feita com muito cuidado, com várias vezes sendo repetido, a gente consegue um valor para esse ρ. Esse ρ, então, é a resistividade. Qual é a unidade SI desse ρ?
no sistema internacional, a unidade desse Rho vai ser assim: resistência mede em Ohm, área mede em metro quadrado e comprimento mede em metro. Simplifico metro com metro quadrado e então a unidade SI de Rho vai ser Ohm vezes metro. Repara, não é Ohm por metro. Ohm por metro, a gente poderia chamar até de resistência específica. Mas resistividade, Ohm vezes metro. É uma característica de cada material. O alumínio tem uma, o ferro tem outra, o cobre tem outra. Os materiais têm resistividades diferentes. E ainda, eu posso calcular essa resistividade assim. Essa resistividade, ela varia com a temperatura. Então, a variação da resistividade com a temperatura, ela é dada assim. Com a temperatura. Você vai reconhecer essa equação como uma equação bem comum na termologia, na dilatação linear. Ela é parecida, não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado, mas é muito parecido. Olha aqui, ó. Rho é Rho medido numa certa temperatura que multiplica 1 mais alfa delta T. Olha só, podia até chamar de alfa R, para dizer que é alfa Rho, que é alfa da resistividade, mas é um alfa, a gente escreve assim. Essa equação, se você lembrar da dilatação, só vou pôr, não é a mesma coisa, não é dilatação, mas só para você recordar, olha, como o formato da equação é exatamente o mesmo, só que significa outra coisa, que é a resistividade do material, mas a resistividade, então, ela vai ser calculada, vai ser medida numa certa temperatura, depois vai sendo medida em temperaturas diferentes e se obtém esse alfa, que é o chamado coeficiente de temperatura. Coeficiente de temperatura. E esse Rho com índice zero é a resistividade medida numa certa temperatura, geralmente a 20 graus Celsius ou a 25 graus Celsius. Aí tem materiais em que esse alfa é positivo. Os metais, de maneira geral, esse alfa é positivo. Então, a resistividade, quando a temperatura aumenta, a tendência dela é aumentar. Com isso, aumenta a resistência do fio. Agora, quando você pega aí, tem materiais, tem ligas de metais, de materiais que você tem esse alfa praticamente zero. Então, são materiais em que a resistividade não é afetada pela variação da temperatura. Tem materiais em que esse alfa é negativo. Então, nós sabemos que a resistividade varia assim, sabemos que esse alfa, para os materiais comuns, os metais, ele é positivo, mas existem materiais em que esse alfa tem um comportamento um pouquinho diferente. Então, existe essa expressão aqui para a gente relacionar a resistividade numa certa temperatura com a resistividade numa temperatura de referência, né? Que pode ser o 20 graus Celsius ou o 25 graus Celsius. Agora, esse alfa, para que eu tenha aqui as unidades coerentes, já que aqui é um número real, isso aqui também precisa ser um número real. A soma deles dá um número real que não afeta a unidade desse Rho índice zero, então fica a mesma para esse. Então aqui tem que dar um número real. Mas esse ΔT eu posso ter ele medido em Kelvin na menos 1, que é a unidade. Eu posso medir esse aqui, essa variação de temperatura aqui em Kelvin. Para que eu tenha aqui, anulando essa unidade, transformando em 1, a unidade do alfa precisa ser Kelvin na menos 1, que aí fica Kelvin elevado a 0, 1. Então eu tenho isso aqui. A unidade desse alfa no sistema internacional é Kelvin na menos 1. Então no sistema internacional, a unidade desse coeficiente de temperatura do material é o Kelvin na menos 1.
mas nós usamos com muito mais frequência uma unidade usual desse alfa, que é o grau Celsius na -1. Então, nós usamos isso aqui. Aí a gente pode, daqui a pouco, dar uma definida em condutância e condutividade, que são, respectivamente, o inverso da resistência e o inverso da resistividade. A gente já dá uma olhadinha nisso. Agora, para aproveitar que a expressão da resistividade está aqui, nós vamos observar uma coisa. Da expressão da resistência está ali, vamos observar o seguinte: a potência dissipada por um resistor. Potência dissipada por um resistor. O resistor está aqui, e aqui a gente está simbolizando, porque ele é feito, pode ser feito por um fio condutor, não precisa ser um resistor propriamente dito. Um fio condutor tem uma resistência. Então tem aqui uma resistência, submetemos a uma tensão U, e uma carga vai passar entre os dois polos desse resistor. Já sabemos lá da eletrostática que o trabalho da força elétrica nesse deslocamento, que é a variação da energia, é a carga vezes a tensão. Isso nós já sabemos. Agora, aula passada, a gente viu que a carga é a intensidade de corrente vezes o tempo. Então, repara numa coisa importante aqui. Intensidade de corrente vezes ΔT, tempo. ΔT maiúsculo, temperatura. ΔT minúsculo, variação do tempo, intervalo de tempo. Então, ΔT maiúsculo, variação de temperatura. ΔT minúsculo, intervalo de tempo. É isso que a gente tem que separar. Então, se eu substituir aqui, intensidade de corrente vezes ΔT vezes U. Esse ΔT que está multiplicando, eu posso passar para cá e vem dividindo. Então, ficou assim. Aí você lembra que energia sobre tempo é potência. Então, a potência pode ser I vezes U. Essa é uma expressão importante da potência. Porém, se nós lembrarmos da primeira lei de Ohm, na primeira lei de Ohm, a gente tem isso aqui. Na primeira lei de Ohm, você sabe que U é igual a RI. Então, se você substituir, potência fica sendo I, que multiplica RI. Então, a potência dissipada num resistor é RI ao quadrado. Essa é a expressão da potência. Então, você tem um π e tem o π. São as expressões da potência por enquanto. Essa expressão aqui de potência, a gente usa mais quando você tem equipamentos em série. Claro, pode usar sempre, mas em série você consegue ver que a corrente é a mesma, então o aparelho de maior resistência que está dissipando mais potência. Então a gente já consegue ver isso. Mas voltando ainda pela primeira lei de Ohm, ainda lá, da primeira lei de Ohm, nós sabemos que dá para isolar a primeira lei de Ohm. Nós sabemos que pode isolar o I nessa primeira lei de Ohm. Então eu fico com I igual a U sobre R. Se eu pegar a expressão da potência, potência igual a I vezes U, e trocar o I por U sobre R, eu fico com isso, olha só, substituir. Então, eu vou ter aqui que a potência é U ao quadrado dividido por R. Essa aqui é a expressão da potência. As três expressões dão exatamente o mesmo resultado. Então, dê uma boa observada nisso aqui. Essa e essa. Todo mundo dá o mesmo resultado. Potência sai em watt em todas elas, tá certo? Watt que é a unidade assim de potência. Então, são três formulazinhas para potência. E que, se nós pensarmos assim, por exemplo, que você já conhece um pouquinho, se você pensar que em três resistores em série, nós não vamos calcular já a resistência equivalente, mas é importante você observar.
Você já estudou isso, você sabe que 3 resistores em série, por exemplo, estão assim, mas podia ser mais do que 3. Mais do que 3. E eles, chamado R1, R2 e R3, a corrente elétrica que passar por R1 é a mesma que vai passar por R2, é a mesma que vai passar por R3. A corrente é tudo igual. Então, se eu olhar nessa expressão aqui, quem tiver a maior resistência é o que vai dissipar a maior potência. Então, se eu tiver 3 lâmpadas aqui incandescentes, 3 lâmpadas, a corrente é a mesma. A lâmpada que mais vai brilhar é a lâmpada de maior resistência. Ela vai brilhar mais. Por quê? Porque a potência que ela vai dissipar vai ser maior. Se você tiver em paralelo, seria, para você pensar em 3, é mais ou menos isso aqui. Então você tem assim, e aqui também os 3 resistores em paralelo. Agora o que eu sei é que a tensão é a mesma. Por quê? Porque os 3 estão ligados entre esses pontos aqui. Então a tensão elétrica é igual. Mas a corrente não é mais obrigatoriamente igual. Olha só, as correntes podem ser diferentes. Podem ser diferentes as correntes. Então o que isso aqui significa? Só sei que a tensão é a mesma. Aí eu vou olhar essa equação. O U é igual. O U é igual. Olha só, quanto maior a resistência, então, menor vai ser a potência. Se o U é o mesmo, quanto maior a resistência, menor é a potência. Quanto menor a resistência, maior é a potência. Então você já vai poder me responder uma coisa. Lá na tua casa, supondo, todo mundo está ligado em 220 volts. Se for aqui na nossa cidade, todo mundo. E tudo está em paralelo. Você tem uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, e um chuveiro de 7.000 watts. Veja que a potência do chuveiro é muito maior que a potência da lâmpada. O que isso significa? Que a resistência do chuveiro é muito menor que a resistência da lâmpada. De todos os aparelhos da tua casa, que está ligado em paralelo, na tua casa está tudo ligado em paralelo, cada tomada está em paralelo, você vai ter o de maior potência como sendo o de menor resistência. A resistência elétrica do chuveiro é muito menor que a resistência da lâmpada. Então aqui, se o R1 for a menor das resistências aqui, se forem 3 lâmpadas, e R1 a menor resistência, essa lâmpada brilha mais. A potência dela é maior, tá certo? Se aqui você tinha uma lâmpada, um chuveiro, e aqui um liquidificador, por exemplo, provavelmente aqui no chuveiro a resistência elétrica é menor de todas. Então, em paralelo, a gente pode analisar por aquela expressão. E agora pense no seguinte, algo que era feito antigamente, se cortava a resistência do chuveiro. Porque ao cortar a resistência do chuveiro, o que acontecia? Diminuía o comprimento do chuveiro. Diminuía o comprimento do chuveiro. Resistência é Rho vezes L sobre A. Se você diminui o L, diminui a resistência. Diminuiu a resistência, aumenta a potência. O chuveiro passava a aquecer mais. Hoje em dia, essa é uma atitude que nem se deve tomar, porque é mais prático adquirir uma resistência com a potência correta, feito direitinho, seguindo normas de segurança, do que fazer uma gambiarra aí e produzir um acidente. Então a gente não vê mais isso, mas ainda é uma questão recorrente. O que fazer com o comprimento do fio? Se corta ou se aumenta o comprimento do fio para aumentar a potência. É uma questão que aparece, mas não é uma questão que se faça na prática mais hoje em dia, nem se deve fazer. Né? Agora veja só uma coisa, você sabe que se você tiver um aparelho ligado numa tensão diferente da qual ele foi projetado para funcionar, então a gente chama assim uma tensão diferente da tensão nominal. Um aparelho foi preparado para funcionar somente em 220 volts. Eu ligo em 110.
ele não vai queimar, mas ele não vai funcionar a contento. Um aparelho foi projetado para funcionar em 110, eu ligo em 220 volts, aí é mais perigoso, porque eu posso queimar esse aparelho. Então, além de ele talvez até funcionasse um pouquinho melhor, porque vai dissipar mais potência, porém, ele queima. Então, se você liga em tensão diferente da nominal, a potência muda. Como é que eu pensaria aqui num resistor? Pensar num resistor só, resistência R, que ele tem uma tensão nominal de funcionamento, ele foi preparado para uma tensão U, um aparelho que tem uma resistência R, foi preparado para funcionar numa tensão U, foi projetado para isso. Com isso, ele dissipa uma potência. Então, ele liga numa tensão U e ele dissipa uma potência. Mas aí você pega o mesmo aparelho, que tem uma resistência elétrica R, e não liga mais na tensão U. Você liga numa tensão diferente, U'. Então, ele vai dissipar uma potência P', diferente da nominal. Mas o que permanece constante é a resistência. Porque a resistência depende do comprimento e da área e do material. Nada disso mudou porque você mudou a tensão. Claro, mas se ele aquece mais, não muda a resistividade? Sim. Mas nós vamos supor que você tem aqui um material que fica com a mesma temperatura, que estaria funcionando com essa tensão. Então, olha só, gente. Quando você tem isso aqui, você sabe que pegando aquela expressão lá, a resistência, se você isolar, fica U ao quadrado sobre P. E se isolar a resistência aqui aplicando a mesma expressão da potência, U' ao quadrado sobre P'. Isolei as duas resistências nessa equação aqui. Mas como a resistência é a mesma, então eu posso escrever que U ao quadrado sobre a potência é igual a U' ao quadrado sobre a potência P'. Aqui você está dizendo que o quadrado de U, o quadrado da tensão, é diretamente proporcional à potência, e a resistência seria a constante de proporcionalidade. Eu posso isolar o P' sobre P, passo ele para cá, e U ao quadrado eu levo para lá. Então, a potência que nós vamos ter, dividido pela potência nominal, é igual à razão entre U' e U, isso elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão que a gente tem para comparar as potências. Mas frisando, a potência nominal é maior que a que está sendo usado, a gente responde que o aparelho não queima, só não funciona a contento. Agora, a tensão que está sendo usada é maior que a do aparelho, pouca coisa maior, o aparelho não vai queimar rapidamente, pode diminuir a vida útil dele. Mas se for de 110 para 220 volts, por exemplo, normalmente o aparelho queima, e às vezes queima muito rápido, não dá nem tempo. Então, mas para calcular a potência que poderia ser dissipada, a gente usa essa expressão aqui. A ligação U' é a tensão que está sendo usada, U é a tensão nominal pela qual foi preparado. P é a potência nominal, a potência que ele dissiparia normalmente, e P' a nova potência. Você também já deve estar pensando, mas e aqueles aparelhos que a tensão vai de 90 a 240 volts instantaneamente ou automaticamente? Exato, né? Hoje em dia a gente tem aparelhos que fazem isso, né? Geralmente aparelhos eletrônicos fazem isso, que tem um componente eletrônico de acionamento faz isso, mas ainda tem boa parte de equipamentos como geladeira, máquina de lavar roupa, máquina de cortar grama, que funcionam em tensões específicas. Aí a gente precisa tomar um cuidado. Nós vamos resolver os exemplos aqui dessa aula. São só 4 e não são problemas difíceis, então dá uma observadinha aí. Isso está na página 561, né, do material que está ali, naquele mesmo material. Então, um fio de 3 metros de comprimento é composto por 3 pedaços de 1 metro.
Então eu tenho aqui um pedaço de 1 metro, aqui outro pedaço de 1 metro e outro pedaço de 1 metro. Na verdade, o que está me dizendo? Que esses 3 pedaços estão em série. Então o fio tem 3 metros, cortado em 3 pedaços. 2 de alumínio. Posso pensar que aqui seja o primeiro de alumínio, aqui o segundo de alumínio. E o terceiro é um fio de cobre. Então, são esses os fios que a gente tem aqui. E todos com 1 milímetro quadrado de seção reta. Esse fio é utilizado para ligar uma lâmpada incandescente. Então, vou pensar que aqui tem uma lâmpada incandescente. E daí esse fio vai de volta lá para o gerador. Vou imaginar que é esse aqui o esquema do circuitinho. Fornece uma tensão U, a lâmpada está aqui, os 3 fios de alumínio e cobre, todo mundo um emendado no outro aqui, formando uma ligação em série. Pode-se afirmar que enquanto a lâmpada está ligada, a corrente elétrica, então a lâmpada está funcionando. É isso que ele quer dizer. Como só tem um caminho para a corrente elétrica, não tem jeito, gente. A corrente elétrica é a mesma em todos eles. A corrente elétrica é igual. Então, todos vão estar sendo percorridos pela mesma corrente. Ah, mas qual fio vai esquentar mais? Isso, o que tiver maior resistência vai dissipar mais potência. Tá vendo? Numa associação em série, é isso que vai acontecer. Então, aqui, ele fala só da corrente, a letra C aqui diz isso. É a mesma no cobre e no alumínio. Então, a letra C é a resposta correta, por ser em série. A segunda questão é uma questão melhor, é mais comum, né? Veja só, para fazer o aquecimento de uma sala durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado à rede de 120 volts. Então, a tensão que ela tem disponível é de 120 volts. A resistência elétrica de operação apresentada por esse aquecedor é 14,4 ohms. Olha, não é uma resistência grande, o aquecedor é uma resistência, dissipa bastante calor, então a resistência é pequena. Se essa família utilizar o aquecedor diariamente por 3 horas, então ela usa 3 horas por dia, diariamente 3 horas. Qual será o custo mensal? Então, o tempo que ela vai utilizar esse aquecedor será 3 horas por dia, vezes 30 dias. Que pede o custo mensal, cobrado pela companhia. Se a tarifa for 25 centavos por quilowatt-hora, então o custo específico é 25 centavos por quilowatt-hora. Então, isso aqui também, como curiosidade, dê uma olhadinha na conta de energia elétrica da tua casa, você vai ver que esse valor aqui não é esse, né? Já faz um tempo que esse valor aqui um pouquinho para cima aqui na nossa região, ele está maior do que esse. Mas dê uma olhadinha na conta de energia, vem esse valor aqui, quanto é que se paga. Agora, então, vamos lá. Quanto vai dar de tempo total de uso? Simplifica o dia com o dia. 3 vezes 30, 90 horas no mês. Eu não sei a potência desse aparelho, porque a companhia cobra por energia. Então, eu vou ter que calcular a energia que foi gasta. Como é que eu calculo a energia que foi gasta? Energia que foi consumida é a potência vezes o tempo de utilização. Ah, que legal, então está pronto, quase, né? Aí eu tenho que calcular a potência. Eu sei 3 fórmulas para potência, mas a que usa U e R é essa daqui. Potência U ao quadrado dividido por R. Então, vou calcular essa potência, U ao quadrado, 120 ao quadrado, dividido pela resistência, 14,4. Então, a potência vai ser 120 ao quadrado. 120 vezes 120. Desde que o mundo é mundo, isso dá 14.400. Dividido por 14,4. Então, faz a continha aí. Agora também, 14.400 dividido por 14,4. Desde que você passou lá pela 5ª série, 4ª série, lá no fundamental, você está olhando só a diferença na posição da vírgula, esse resultado aqui é 1000, né? Efetuando essa divisão. Então, 1000 watts, a unidade assim de potência.
Mas o custo, a energia elétrica é cobrada por quilowatt. Então tem que pôr esse quilo aqui na frente do watt. Só tem um jeito, dividindo por 1000. Cada quilowatt é 1000 watts. O prefixo quilo já vale o 1000. Então eu vou ter 1 kilowatt. Essa é a potência. Muito bem. Achada a potência, você acha a energia. 1 kilowatt vezes o tempo. 90 horas. Então, energia elétrica consumida, 1 vezes 90, 90 kWh. Esse aparelho gasta no mês 90 kWh. Aí, nós vamos poder calcular quanto custou essa energia. Quanto custou essa energia consumida por esse aparelho? Então, se monta uma regrinha de 3, se você quiser, ou multiplica direto, né? Mas veja só, 1 kWh, pelo que nos foi dito, por essa expressão aqui, custa 25 centavos. 1 kWh. Nós gastamos 90 kWh. Qual vai ser esse custo? Quanto vamos pagar por isso? Na regrinha de 3, você sabe, posso simplificar essas unidades e faço multiplicação cruzada. O custo vai ser 90 vezes 25 centavos. Ora, 90 vezes 25 centavos também. Se arma a continha, você encontra R$ 22,50. Então, R$ 22,50. Esse é o custo dessa energia elétrica. Fez isso aí, olha lá, alternativa B, feliz da vida, acertou a questão. Então, é uma questão muito importante. Quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibular, essa é uma questão recorrente. O pessoal sempre coloca uma questão nesse estilo de consumo de energia elétrica, aparece, não? Aparece com relativa frequência. A questão número 3, 2 lâmpadas incandescentes A e B são ligadas em série. 2 lâmpadas incandescentes A e B são ligadas em série, como mostra a figura 1. Então a figura 1 é assim, tem uma pilhazinha aqui, uma pilha, desse jeito aqui, uma bateria no caso. Na verdade está dizendo que é um gerador que você tem aqui. E os 2 fios. E aqui as lâmpadas incandescentes. Eu não precisa desenhar a lâmpada, faz o símbolo dela aqui. Você tem aqui assim a lâmpada, tá certo? Ligada normalmente. Então essas 2 lâmpadas têm um certo brilho. Essa aqui é a figura 1. Então aqui você tem A e B. E notando que nesse gerador aqui é mais, aqui é menos. Na segunda situação, você inverteu a situação aqui. Tá certo? Você fez a inversão. Na verdade aqui é menos, né? Nessa primeira aqui é menos. E aqui é mais. Né? No final das contas não vai mudar nada. Mas está aqui. Então assim, correto? E aí agora você inverteu a posição da pilha. Então agora você fez isso aqui. Trocou a pilha de posição. Inverteu o que a gente chama de polaridade. Mas manteve as lâmpadas. Aqui e aqui. A lâmpada A e a lâmpada B. Igualzinho. E aí, igual assim. Então você fez a inversão das polaridades. Só isso. Muito bem. Nessa primeira situação aqui, antes da gente olhar o que está pensando lá, qual é a ideia da questão, vamos ver as alternativas. O sentido convencional da corrente é esse, né? Externo vai do positivo para o negativo. Cargas positivas se movendo desse jeito. Essa é a corrente aqui. Aqui a corrente inverteu de sentido. Aqui a corrente trocou de sentido. Muito bem. Você está vendo que aqui é uma associação em série. É uma associação em série. Tanto faz se aqui ou lá, a corrente é a mesma. Então, a associação em série. Na associação em série, a gente viu que brilha mais a lâmpada de maior resistência. Quanto maior a resistência, maior a potência dissipada, maior é o brilho. Então, note que diz assim, que na primeira situação a lâmpada A brilha mais que B. A brilha mais que B. Ora, isso está dizendo para você que a resistência da A é maior que a resistência da B. É isso que está dizendo.
é série, brilha mais quem tem maior resistência. Um novo arranjo é feito onde a polaridade da pilha é invertida no circuito, conforme mostra a figura 2. O que acontece aqui? Ó, é a mesma coisa, é uma associação em série. Quem vai brilhar mais? Quem tiver maior resistência. É a lâmpada A que vai brilhar mais novamente. Ela tem maior resistência, não importa. Ah, mas a corrente aqui chegou primeiro na B, ela está mais descansada, a B brilha mais do que a A. Agora ela passa primeiro pela A. Não tem nada disso. A corrente só existe porque se uma carguinha positiva no sentido convencional ou uma negativa para cá no sentido real, para ela poder caminhar um pouquinho aqui, todas caminharam aqui. Então é indiferente para a lâmpada incandescente, para o brilho da lâmpada incandescente, se a polaridade está assim ou está assim. Isso é indiferente. Então, a lâmpada A tem maior resistência elétrica e tanto faz qual das situações ela vai brilhar mais que a B, porque é associação em série. Então, a resposta aqui, a mais correta de todas, é a letra E, que vai dizer exatamente isso. A tem maior resistência elétrica e na nova situação brilha mais do que B. Aí a questão 4 diz assim: em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no 4, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Então tem várias características nessa tabelinha que está ali. Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e ao ler o manual verificou que precisava ligar um disjuntor de 50 amperes. Esse modelo A, a tensão de operação dele, que diz na tabela, é 127 volts. E precisava ligar um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação do chuveiro B deveria possuir amperagem 40% menor. Que se você olhar na tabela, o disjuntor do A é 50 amperes, mas o disjuntor do B é um disjuntor de 30 amperes. Só que o B funciona numa tensão de 220 volts. E ele dissipa, em alguma situação, a mesma potência. Mas veja, o que está em 220 volts precisa de um disjuntor de 30. O que está em 127 precisa de um de 50. É uma coisa lógica. Se você tem que manter a potência, mas você diminui a corrente, você tem que aumentar a tensão e vice-versa. Então, não é de todo o problema aqui. O que ele pergunta para a gente? Considerando os chuveiros dos modelos A e B, funcionando na mesma potência, 4.400 watts, então a potência é igual dos dois, é isso que ele está dizendo, que a potência do A é igual à potência do B, igual a 4.400 watts. A razão entre suas resistências RA e RB, quer saber o valor de RA dividido por RB, RA dividido por RB, então nós vamos partir do que ele está dando no enunciado. Diz que a potência em A é igual à potência em B. E você já viu que potência é U ao quadrado sobre R. É U ao quadrado sobre R. Então posso substituir U ao quadrado por R. Qual é o U de funcionamento do A? 127. Qual é o R do A? Não sei, quero descobrir. Qual é o U de funcionamento do B? 220 ao quadrado. Resistência do B, vou achar a relação. Aí veja que é uma questão que apareceu no Enem e precisa de fazer conta, né? Claro que dá para você aproximar alguns resultados. Mas você sabe que 127 ao quadrado, você vai encontrar 16.000 e tanto, né? Tá certo? Você vai encontrar 16.329 por RA. 16.129, tá bem, tá? 129 por RA. E aí o 220, 48.400 por RB. Resultado disso aqui, você quer isolar RA por RB.
Então, 16.129 dividido por 48.400 é o RA pelo RB. Veja, eu passei o RA multiplicando, 48.400 dividindo. Então, se efetuar essa divisão aqui, 16.129 vai dar 0,33. Das respostas que você tem lá, melhorzinha é a letra A, que fala em 0,3. Então, gente, essa aula era isso, né? Obrigado pela atenção. Faça os exercícios que pedem, a sugestão de roteiro de estudo. E qualquer dúvida, entre no fórum para a gente ajudar.